Capítulo 1 Um presente especial. Lily era uma menina curiosa e imaginativa que gostava de explorar o mundo à sua volta. Tinha um grande coração e uma imaginação vívida, e a sua avó sempre a encorajou a sonhar grande e a seguir as suas paixões. No 7º aniversário de Lily, a sua avó deu-lhe um presente especial. Era uma caixa pequena e intrincadamente decorada, embrulhada em papel brilhante e amarrada com uma fita brilhante. "Abra, minha querida", disse a sua avó com um sorriso. Lily desembrulhou cuidadosamente a caixa e levantou a tampa. No interior, ela encontrou um lindo amuleto brilhante numa corrente de prata. Ele brilhava na luz e parecia irradiar calor e amor. "É um amuleto mágico", explicou a sua avó. "Vai ajudar-te nos teus sonhos e guiar-te nas tuas aventuras." Os olhos de Lily alargaram-se em maravilha. Ela nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes, mas estava ansiosa por aprender mais. "Obrigada, avó", exclamou ela, abraçando-a com força. "Usa-a bem, minha querida", disse a sua avó, devolvendo-lhe o abraço. "E lembra-te, as maiores aventuras são as que crias para ti." Nessa noite, quando Lily foi para a cama, escorregou o amuleto à volta do pescoço e fechou os olhos. Sentiu uma sensação de paz e conforto lavar-se sobre ela enquanto adormecia. Mal sabia ela, os seus sonhos estavam prestes a levá-la numa viagem para além da sua imaginação mais selvagem. Capítulo 2 O primeiro sonho. Os olhos de Lily fecharam-se à medida que ela ia adormecendo num sono profundo. A sua mente estava cheia de cores e formas rodopiantes, e ela sentiu-se levantada e levada. Quando ela abriu os olhos, viu-se numa terra estranha e mágica. Árvores que brilhavam com uma luz etérea rodeavam-na, e ao longe, podia ver um castelo que brilhava como um diamante. De repente, ouviu uma voz atrás dela. "Olá lá!" Lily virou-se e viu um pequeno urso de peluche de pé nas suas patas traseiras, olhando para ela com um sorriso. "Quem é você?", perguntou Lily. "Eu sou o Teddy", disse o urso. "E eu estou aqui para o ajudar na sua viagem." Lily olhou para o urso maravilhada. Ele estava a falar. E ele parecia saber o que se passava. "Viagem? Que viagem?", perguntou ela. "Porquê? A viagem dos seus sonhos, claro", disse Teddy. "Você tem o amuleto, por isso deve ser um sonhador. E eu estou aqui para te guiar nas tuas aventuras." Lily lembrou-se do presente da sua avó e tocou no amuleto à volta do seu pescoço. Estava quente ao toque e ela sentiu uma sensação de tranquilidade. "Muito bem, Teddy", disse ela. "Liderar o caminho." E com isso, os dois partiram para a sua primeira aventura de sonho. Capítulo 3 A Floresta Encantada. À medida que Teddy e Lily caminhavam pela terra mágica, cedo chegaram a uma floresta densa e escura. As árvores eram altas e torcidas, e os ramos pareciam alcançá-los e agarrá-los à medida que passavam. Lily sentiu um arrepio a escorrer pela sua espinha. "Esta floresta parece assustadora", disse ela. "Não se preocupe", respondeu Teddy. "Eu protejo-te." À medida que se aventuraram a entrar mais profundamente na floresta, viram coisas estranhas e maravilhosas. Flores que brilhavam no escuro, riachos cintilantes e pequenas criaturas que se atreviam a entrar e a sair do matagal. Mas logo se aperceberam de que estavam perdidas. A floresta parecia continuar para sempre e eles não conseguiam encontrar a sua saída. Logo quando começavam a entrar em pânico, ouviram uma voz suave a chamar por eles. "Olá, pequeninos. O que vos traz a esta parte da floresta?" Viraram-se e viram um gracioso veado de pé diante deles, os seus olhos cheios de bondade e sabedoria. "Estamos perdidos", disse Lily. "Podem ajudar-nos a encontrar o nosso caminho para fora desta floresta?" "Claro, minha querida", disse o veado. "Mas primeiro, deixa-me mostrar-te uma coisa." E com isso, ela conduziu-os a uma clareira no centro da floresta. No centro da clareira havia uma bela árvore, as suas folhas cintilando com todas as cores do arco-íris. "Esta é a árvore dos sonhos", disse o veado.
Ela cresce aqui, no coração da floresta, e é a fonte de toda a magia e maravilha nesta terra. Lily e Teddy olharam com admiração para a árvore, sentindo o seu poder e majestade. Mas como vamos encontrar o nosso caminho para fora da floresta? Perguntou Lily. Fechem os olhos e façam um desejo, disse o cervo. A árvore dos sonhos vai ouvir-te, e vai guiar-te no teu caminho. Lily fechou os olhos e fez um desejo. Ela desejava encontrar o seu caminho para fora da floresta e de volta para casa, para a sua cama, onde pudesse acordar e contar à sua avó tudo sobre o seu espantoso sonho. E ao abrir os olhos, sentiu uma brisa suave no seu rosto. A floresta tinha desaparecido e ela estava de volta ao seu quarto, sã e salva. Capítulo 4 – A maldição do comedor de sonhos. Lily estava a ter dificuldades em adormecer. Ela atirou-se e virou-se na sua cama, tentando acalmar a sua mente e afastar-se para um sono tranquilo. Mas por muito que tentasse, o sono eludia-a. Finalmente, lembrou-se do presente da sua avó e tocou no amuleto à volta do seu pescoço. Quase instantaneamente, ela sentiu-se à deriva para um sono profundo. Mas desta vez, algo era diferente. Ela sentiu uma sensação de mal-estar, como se algo a estivesse a observar das sombras. Ao abrir os olhos, viu uma figura escura que parava sobre ela. Era o comedor de sonhos, uma criatura que se alimentava dos sonhos dos outros. Olá, pequena menina, disse o comedor de sonhos. Tenho estado à tua espera. Lily tentou mexer-se, mas descobriu que estava paralisada. Ela não conseguia escapar, e o comedor de sonhos estava a aproximar-se. Tens um dom, disse o devorador de sonhos. Um dom que quero tirar-lhe. Dá-me os teus sonhos, e eu poupar-te-ei. Lily sentiu uma sensação de pavor levar-se sobre ela. Ela não podia deixar o comedor de sonhos levar o seu dom, a fonte de todas as suas aventuras mágicas. Mas quando ela estava prestes a desistir, sentiu uma presença calorosa ao seu lado. Foi Teddy, que a tinha seguido no seu sonho. Não te preocupes, Lily, disse Teddy. Não vou deixá-lo levar os seus sonhos. E com isso, Teddy entrou em ação. Ele lutou contra o comedor de sonhos com todas as suas forças, esquivando-se das suas garras e dentes afiados. Finalmente, o devorador de sonhos fugiu, derrotado. Teddy virou-se para Lily e sorriu. Agora estás a salvo, disse ele. Lily sentiu uma sensação de alívio levar-se sobre ela. Ela abraçou o Teddy com força e fechou os olhos, sentindo-se grata pela sua proteção. Capítulo 5 – A Floresta Encantada. Lírio acordou com um começo, o seu coração a acelerar a partir da intensidade do seu último sonho. Sentou-se na cama e olhou à sua volta, aliviada por se encontrar de novo no seu quarto. Mas enquanto olhava mais de perto, reparou que algo estava diferente. As paredes do seu quarto tinham desaparecido, substituídas por uma densa floresta de árvores e vinhas tortuosas. Lily saiu da cama e caminhou para a frente, explorando cautelosamente o estranho mundo novo à sua volta. Ela sentiu uma sensação de espanto e excitação, mas também uma pitada de medo. Ela não tinha a certeza do tipo de criaturas que poderiam estar à espreita nas sombras. Enquanto caminhava mais profundamente na floresta, ouvia o som da água corrente. Ela seguiu o som até chegar a um pequeno riacho, sinuoso no seu caminho através das árvores. Lily sentou-se junto à água e mergulhou os seus dedos dos pés, sentindo a frieza do riacho contra a sua pele. Fechou os olhos e respirou fundo, saboreando a paz e o sossego deste novo lugar. Mas o seu relaxamento foi de curta duração. De repente, ouviu um murmúrio nos arbustos próximos. Levantou-se, pronta a correr, mas depois viu uma pequena criatura peluda emergir do matagal. Era um coelhinho, com pelo castanho macio e orelhas grandes e frouxas. Lily sorriu e estendeu a mão para o acariciar, mas o coelho fugiu a correr. Lily seguiu o coelhinho mais para dentro da floresta, sentindo um sentimento de aventura e curiosidade. Ela não tinha a certeza para onde esta viagem a levaria, mas sabia que estava a salvo com o Teddy ao seu lado. Capítulo 6 – A Porta Escondida.
Lily e Teddy tinham estado a explorar a floresta encantada durante o que pareciam horas. Tinham encontrado todo o tipo de criaturas amigáveis pelo caminho, desde esquilos falantes a pássaros cantores. Mas à medida que caminhavam mais para dentro da floresta, Lily reparou que as árvores estavam a crescer mais e mais altas, bloqueando o sol e lançando sombras profundas à sua volta. Ela começou a sentir uma sensação de mal-estar, perguntando-se se elas tinham vagueado demasiado longe do seu porto seguro junto ao riacho. De repente, ela avistou algo do canto do seu olho. Era um brilho de luz, brilhando através da folhagem densa que se encontrava à frente. Lily correu em direção à luz, com o Teddy quente nos calcanhares. Quando se aproximaram, viram que vinha de uma pequena porta, aninhada no tronco de uma das árvores mais altas. Lily hesitou por um momento, perguntando-se se deveria abrir a porta. Mas a sua curiosidade levou a melhor sobre ela, e ela empurrou-a para a abertura. Para sua surpresa, encontrou-se numa pequena sala, cheia de prateleiras de livros e poções. A sala estava pouco iluminada por uma vela cintilante, fundindo sombras através das paredes. Lily caminhou para a frente, explorando a sala e olhando para os livros nas prateleiras. Ela não conseguia ler os títulos, mas sabia que eles estavam cheios de magia e maravilha. Quando se virou para sair, ouviu um ruído rangente atrás dela. Ela girou, e para seu horror, viu que a porta estava a fechar-se sozinha. Apressou-se em direção à porta, mas era demasiado tarde. Bateu fechada, prendendo-a dentro da sala. Lily sentiu uma sensação de pânico por cima dela. Ela estava sozinha, num lugar estranho, sem saída. Mas depois, ouviu um suave rosnado atrás dela. Ela virou-se para ver o Teddy, com os seus dentes desprotegidos e os seus olhos ferozes. Teddy entrou em ação, mordendo e arranhando à porta até que finalmente cedeu. Lily saiu a correr da sala, aliviada por estar livre. Ela abraçou o Teddy com força, sentindo-se grata pela sua bravura. Capítulo 7 – As Árvores Falantes. Lily e Teddy continuaram a sua viagem através da floresta encantada, ainda animados com o entusiasmo da sua aventura anterior. Andavam ao longo de um caminho quando ouviram um estranho som de ruído nas árvores. Ao aproximarem-se do barulho, viram que as árvores à sua volta tinham começado a dobrar-se e a balançar, como se estivessem vivas. Então, para seu espanto, as árvores começaram a falar. Bem-vindos, Lily e Teddy, disse a árvore mais alta, com a sua voz profunda e ressonante. Temos estado à vossa espera. Lily ficou atônita. Ela nunca tinha ouvido falar de árvores falantes antes. Quem és tu? Perguntou ela, a sua voz tremendo. Nós somos os guardiães da floresta, respondeu a árvore. Vigiamos todos os que entram e mantemo-los a salvo de danos. Lily sentiu uma sensação de alívio lavar-se sobre ela. Ela sabia que ela e o Teddy estavam em boas mãos. As árvores continuaram a falar, contando a Lily e Teddy sobre as maravilhas da floresta encantada. Falavam dos riachos cintilantes, dos campos de flores e dos caminhos secretos que levavam a tesouros escondidos. Lily ouviu atentamente, ansiosa por explorar tudo o que a floresta tinha para oferecer. Mas depois, as árvores cresceram a sério. Cuidado, pequeninos, avisou a árvore mais alta. Há forças negras a trabalhar nesta terra. Procuram usar a magia da floresta para os seus próprios fins maléficos. Lírio tremeu com o pensamento de tal maldade. O que podemos fazer para os deter? Perguntou ela. Devem usar os vossos corações puros e a vossa coragem, respondeu a árvore. Tendes de permanecer fortes perante o perigo e proteger a magia da floresta. Lily acenou com a cabeça, determinada a fazer o que fosse preciso para manter a floresta encantada segura. Enquanto ela e Teddy se afastavam, ela sabia que estavam à beira de uma grande aventura. Uma aventura que iria testar a sua coragem e a sua ligação. Capítulo 8 – O Rio Encantado. Lily e Teddy continuaram a sua viagem através da floresta encantada, seguindo o caminho sinuoso que os levou mais para o interior da floresta.
Ao caminharem, depararam-se com um rio brilhante, com a sua água a brilhar à luz do sol. É tão belo, gazeou Lily, os seus olhos alargando-se em maravilha. Não é um rio qualquer, disse Teddy, apontando para um sinal junto à margem. É o rio encantado. O coração de Lily correu a pensar nos segredos que o rio poderia conter. Vamos explorá-lo, exclamou ela, puxando o braço do Teddy. Juntos, eles mergulharam na água fria, sentindo o puxão de corrente suavemente aos seus pés. Ao subir o rio, repararam que as margens do rio estavam forradas de flores coloridas, cada uma mais vibrante do que a última. Mas ao arredondarem uma curva no rio, depararam-se com uma visão estranha. A água tinha ficado turva e cinzenta, e Lily podia ver que algo estava a bater mesmo por baixo da superfície. Algo está lá dentro, gritou ela, com medo a rastejar na sua voz. Ted entrou em ação, mergulhando na água para investigar. Surgiu um momento depois, um olhar de choque no seu rosto. É uma enguia gigante, gritou ele, a sua voz ecoando através do rio. Lily sentiu um arrepio a escorrer pela sua coluna. Ela nunca tinha visto uma criatura tão assustadora antes. Temos de a parar, gritou ela, uma determinação feroz a apoderar-se dela. Com a ajuda de Teddy, Lily chocou com um plano. Utilizando um ramo próximo, criaram uma diversão, fazendo com que a enguia se afastasse deles a nado. Rapidamente nadaram de volta à margem, seguindo depois a criatura rio acima, na esperança de encontrar o seu covil. Passado pouco tempo, avistaram uma pequena caverna, escondida atrás de uma queda de água. A enguia estava à espreita no exterior, a guardar entrada. Lily e Teddy sabiam que tinham de agir rapidamente. Com uma respiração profunda, mergulharam na água, nadando o mais rápido que puderam em direção à gruta. A enguia seguia de perto atrás, com as suas mandíbulas a estalar com fome. Assim que chegaram à gruta, Lily e Teddy voltaram para trás, brandindo as suas armas improvisadas. Com uma poderosa pancada, conseguiram atingir a enguia na sua cabeça, atordoando-a o tempo suficiente para que passassem e entrassem na caverna. Uma vez lá dentro, descobriram um tesouro de pedras preciosas e joias. Mas mais importante, encontraram um pequeno frasco de líquido cintilante, que sabiam que só podia ser mágico. Com a sua missão cumprida, Lily e Teddy emergiram da caverna, sentindo-se triunfantes. Conseguimos, gritou Lily, sorrindo de orelha a orelha. Teddy sorriu de volta, um olhar de orgulho nos seus olhos. Juntos, disse ele, podemos fazer tudo. Capítulo 9 – A Cabana Misteriosa. Enquanto Lily e Teddy continuavam a sua viagem pela floresta encantada, tropeçaram numa pequena cabana aninhada nas profundezas das árvores. Tinha um telhado de como e estava coberta de era, com uma chaminé que fumava suavemente. Lily sentiu-se atraída para a cabana, como se estivesse a chamar por ela. Vamos explorar, disse ela ao Teddy, que acenou com a cabeça em concordância. Ao aproximarem-se da cabana, repararam num sinal pendurado na porta que dizia Louis Cottage, Entrate e Ora Henrique, Cabana das Bruxas, entre por sua conta e risco. Lily hesitou por um momento, insegura se eles deveriam continuar. Mas Ted instou-a, recordando-lhe que já tinham enfrentado muitos desafios e que se tinham virado um para o outro. Juntos, abriram a porta crepitante e entraram por dentro. A cabana era pequena mas aconchegante, com uma lareira a crepitar no canto e um caldeirão a borbulhar por cima das chamas. De repente, uma mulher idosa com um longo nariz e um chapéu pontiagudo apareceu por detrás de uma cortina. Bem-vindos, viajantes, ela gritou, os seus olhos cintilando de malícia. O que vos traz à minha humilde morada? Lily e Teddy explicaram que estavam apenas de passagem pela floresta, mas a velha mulher parecia ter outros planos para eles. Talvez eu possa ser útil, disse ela, produzindo um pequeno frasco cheio com um líquido verde brilhante. Esta poção tem o poder de tornar os seus sonhos em realidade. Mas atenção, também pode dar vida aos vossos piores pesadelos. Lily hesitou, insegura se deveria confiar na estranha velha mulher. Mas algo sobre a poção lhe chamou, como se ela tivesse a chave para desbloquear os seus desejos mais profundos.
Com um fôlego profundo, ela estendeu a mão e tirou a garrafa da mão da bruxa. Obrigada, disse ela, sorrindo. Ao saírem da casa de campo, Lily sentiu um curso de emoção através dela. Ela sabia que a poção era arriscada, mas a potencial recompensa era demasiado grande para ser ignorada. Mal sabia ela que a bruxa tinha outros planos em mente, e que a poção os levaria por um caminho perigoso. Capítulo 10 – Enfrentar os medos. Lily e Teddy continuaram a sua viagem através da floresta encantada, a garrafa de poção verde brilhante cuidadosamente guardada na bolsa de Lily. Ao caminharem, Lily não pôde deixar de sentir uma sensação de mal-estar. Ela sabia que a poção era arriscada, e não tinha a certeza se estava pronta para enfrentar os seus desejos mais profundos e os seus piores pesadelos. Mas a ideia do que poderia estar à sua espera do outro lado era demasiado sedutora para ser ignorada. Quando chegaram a uma clareira, Lily ouviu de repente um rosnado baixo vindo dos arbustos. Teddy, ouves isto? Sussurrou ela, com o coração acelerado. Teddy acenou com a cabeça, com a mão a alcançar a sua espada. De repente, uma besta gigante saiu dos arbustos, com os seus olhos a piscar de raiva. Lily congelou, o seu corpo a tremer de medo. Ela sabia que este era o momento que ela temia, o momento em que teria de enfrentar os seus medos mais profundos. Mas à medida que a besta se aproximava deles, algo dentro de Lily se deslocava. Ela pegou na garrafa de poção verde brilhante, a sua mão tremendo de antecipação. Com uma respiração profunda, ela desenroscou a tampa e bebeu a poção num só gole. De repente, o mundo à sua volta deslocou-se e mudou. As árvores tornaram-se mais altas, a erva ficou rosada, e a besta em frente dela encolheu até ao tamanho de um rato. Lily não conseguia acreditar no que estava a acontecer. Era como se a poção lhe tivesse dado o poder de controlar o mundo à sua volta, de conquistar os seus medos e tornar os seus sonhos realidade. Enquanto ela e Teddy continuavam a sua viagem através da floresta encantada, Lily sentiu uma nova sensação de confiança e excitação. Ela sabia que a viagem que tinha pela frente seria repleta de desafios, mas estava pronta a enfrentá-los de frente. Capítulo 11 – O poder da imaginação. Enquanto Lily e Teddy continuavam a sua viagem, deparavam-se com um belo prado cheio de flores coloridas e borboletas agitadas. O sol brilhava intensamente, e o ar enchia-se com o doce aroma das flores floridas. Lily sentiu uma sensação de maravilha enquanto olhava para a cena. Não podia acreditar como tudo era belo, e sentiu uma sensação de gratidão pela oportunidade de explorar um lugar tão mágico. Ao olhar à sua volta, notou que as flores e borboletas pareciam estar a responder à sua presença. Estavam a ficar mais brilhantes e vibrantes, e pareciam estar a dançar à sua volta numa celebração alegre. Lily apercebeu-se de que este era o poder da sua imaginação em ação. A poção tinha-lhe dado a capacidade de moldar o seu ambiente e dar vida aos seus sonhos. Enquanto ela e Teddy continuavam através do prado, Lily começou a experimentar a sua imaginação. Ela imaginou-se a voar pelo ar nas costas de um pássaro gigante, e de repente, apareceu uma águia gigante que a levou para o céu. Imaginou-se a nadar através de um reino subaquático, e de repente, viu-se rodeada de peixes cintilantes e corais coloridos. Teddy assistiu estupefacto enquanto a imaginação de Lily dava vida ao mundo à sua volta. Ele podia ver a alegria e a maravilha nos seus olhos, e não podia deixar de sentir um sentimento de orgulho e admiração pela sua amiga corajosa e imaginativa. Quando o sol começou a pôr-se, Lily e Teddy regressaram ao seu acampamento, com o coração cheio de excitação e admiração. Enquanto se instalavam para a noite, Lily sabia que nunca iria esquecer o poder da sua imaginação e a magia que estava dentro do seu coração. Capítulo 12 – O regresso a casa. Quando Lily e Teddy acordaram na manhã seguinte, souberam que a sua viagem estava a chegar ao fim. Tinham explorado a floresta mágica, encontrado novos amigos e descoberto o poder da imaginação, mas agora era a altura de regressar a casa. Ao arrumarem o seu acampamento, Lily não pôde deixar de sentir uma sensação de tristeza. Ela tinha adorado cada momento da sua aventura, e não queria que ela terminasse.
Mas ao olhar à sua volta para a beleza da floresta, percebeu que não tinha de deixar tudo para trás. Ela podia trazer a magia da floresta com ela no seu coração. Com um sorriso no rosto, Lily e Teddy começaram a sua viagem de regresso a casa. Retomaram os seus passos através da floresta, despedindo-se dos seus novos amigos e levando as vistas e os sons uma última vez. Ao saírem da floresta, viram a casa de Lily ao longe. O sol estava a pôr-se atrás dela, lançando um brilho quente sobre tudo. Lily correu à frente, ansiosa por ver a sua família e contar-lhes tudo sobre a sua aventura. Ao entrar pela porta, a sua família reuniu-se à sua volta, ansiosa por ouvir as suas histórias. Lily contou-lhes sobre a magia da floresta, sobre os animais falantes e sobre o poder da sua imaginação. Falou-lhes dos seus medos e de como os tinha superado e dos amigos que tinha feito ao longo do caminho. A sua família escutou com espanto, os seus corações cheios de orgulho e alegria pela sua corajosa menina. E enquanto Lily terminava as suas histórias e se aconchegava na cama, ela sabia que iria sempre acarinhar as memórias dos seus sonhos mágicos.